É só isso que eu tenho de recado por hoje. Quero chamar a Rafaela aqui, que vai nos abençoar hoje com a palavra de Deus. Você crê que vai ser uma bênção? Ser uma bênção. Quero que você fique em pé aí no seu lugar. Você vai orar por duas coisas. Primeiro, você vai orar pela vida da Rafaela, para que o Espírito Santo esteja sobre ela. E você vai orar para que você esteja atento para aquilo que Deus quer falar no seu coração. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós te damos graças pela vida da Rafaela. Nós cremos que o Espírito Santo está sobre ela, direcionando para aquilo que o Senhor quer tratar no nosso coração. Que o Senhor traga calma, tranquilidade e que ela esteja sintonizada com o Espírito Santo para transmitir para nós poder que vem do alto. Senhor Jesus, nós também queremos pedir sobre nós para que o Senhor nos dê atenção plena, que tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer fazer, que seja retirado, que os nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis ao Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos conhecer todos os ensinos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu que agradeço. Coloca assim para mim. Só um minutinho. Bom dia, igreja. Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Eu sou auxiliar do GCM dos Jovens, junto com a Amanda e com o Gui. E eu estou aqui na CG faz 3 anos. E estar aqui é resposta de muita oração. Quando eu me converti, eu passei 1 ano orando, sem ir para igreja nenhuma, por um lugar onde eu fosse cuidada, onde eu fosse acolhida. Então, orei muito pela igreja e muito pela minha liderança. E Deus, Ele ouve as nossas orações. Hoje eu estou aqui. Eu sou muito amada, muito cuidada. E eu já quero chorar. E se hoje é a sua primeira vez aqui, eu quero dizer seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que você se sinta tão amado e tão acolhido quanto eu me sinto nesse lugar todos os dias. E, claro, a vida não é feita só da zona de conforto, porque ser amado, ser cuidado é muito bom, mas a zona de conforto ela não traz crescimento. Então, eu aceitei o desafio de estar aqui hoje. Estou tremendo, estou super nervosa, mas o Senhor tem trazido ao meu coração, desde a hora que eu cheguei aqui, a vida de Moisés. Né? Moisés também não sabia falar, mas ele teve um coração disponível. Então, eu estou aí. E antes da gente ir direto para a palavra, para o tema de hoje, eu queria fazer algumas perguntas para a gente refletir juntos. Você já notou que nos dias em que nós vivemos é muito comum encontrar pessoas hipócritas, que pregam aquilo que não vivem, que dizem conhecer a Deus, mas a conduta diz totalmente o contrário? Sabe aquela pessoa que ela vem à igreja culto após culto? Ela vai à célula e o coração dela está distante de Deus. Ela vai só lá para cumprir tabela. Pessoas acomodadas, conformadas com a vida espiritual, mais ou menos. Sabe aquela pessoa que, para perceber o erro do outro, ela é rápida. Em 5 minutos de conversa com você, ela já te falou todos os seus defeitos. Sabe essa pessoa? E para ela reconhecer os defeitos dela, ela não reconhece, ela tem muita dificuldade. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Você lembra de alguém? Porque eu lembro. E se você respondeu que sim, você levantou sua mão aí, parabéns, essa palavra é para você, não é para essa pessoa. Eu lembrei de mim enquanto eu escrevia tudo isso. E hoje a gente vai falar sobre tirar a trave dos olhos. Tire a trave dos olhos. Então, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 7, do 3 ao 5. Se achou, dá um amém. A palavra diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa passagem, ela faz parte do Sermão da Montanha. E nesse sermão, Jesus ele trata vários assuntos relacionados à ética do reino de Deus. E todas as vezes que Jesus vai nos ensinar sobre o reino de Deus, fica muito claro como devemos fazer totalmente o oposto daquilo que a gente vem fazendo, né? Isso fica claro para você quando você lê a Bíblia e vai aprendendo ali? Eu sempre que eu leio, eu falo, estou fazendo tudo errado. Principalmente em Provérbios, né? E essa passagem em específico, ela me levou a orar e perguntar ao Senhor quais eram as traves nos meus olhos, lá em abril de 2021. E o resultado eu vou compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui meu caderno de oração, para vocês verem que eu não estou inventando coisa. Em determinado momento ali, eu não lembro se era um devocional, se foi uma palavra que foi ministrada no G100, mas eu decidi orar sobre isso. Fui para o meu secreto e falei, Senhor, quais são as traves do meu coração? Só que um mês antes, eu escrevi assim, na minha oração, no final. O que e como eu nego a mim mesma? Espírito Santo, seja meu ajudador. Gente, tem pergunta que a gente não tem que fazer para Deus não, viu? Que ele responde. E aí, um mês depois, né, no mês de abril, que eu orei perguntando quais eram as traves, essa foi a resposta. A falta de confiança em Deus, necessidade de controle, julgamento, a não ser tóxica com a Manu é minha irmã, a não ser mandona, estourada, impulsiva, ansiosa, consumista, mimada e imediatista. Eu ainda escrevi aqui, ó, as traves nos meus olhos. Aí a minha oração. Enquanto escrevo, desejo que o Senhor transforme meu coração instantaneamente. Não aguento mais ser assim. Qual foi a última coisa que eu escrevi? Senhor, me faz um miojo aí. E, realmente, apesar de eu ter ouvido o que o Senhor falou, anotado aquilo que Ele trouxe ao meu coração e pedido na oração que fosse instantâneo, não aconteceu como eu esperava. Eu ainda estou sendo tratada sobre cada item que eu anotei nessa lista. E a vida foi seguindo. Só que quando foi ao final de 2022, Deus ele me levou novamente a essa palavra. Só que não foi como na primeira vez. Não foi uma lista. Dessa vez, ele começou a revelar ao meu coração diante das circunstâncias. E a lista tem se tornado um processo bem dolorido. Não foram mais palavras escritas num caderno na gaveta, mas foi o Senhor me levando a enxergar essas traves e tratando o meu coração diante disso. Não me deixando viver conformada e a lista lá guardada na gaveta. E eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer as nossas misérias. É muito mais confortável reconhecer as dos outros. É muito mais fácil você identificar o problema no outro. E quando a gente faz isso, Jesus nos chama de hipócritas e nos exorta a tirar primeiro as traves dos nossos olhos. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e eu coloquei aqui em 3 passos práticos de como a gente remove essa trave dos nossos olhos. Primeiro, reconheça as suas misérias e se arrependa. E por que eu preciso reconhecer as minhas misérias? Abre comigo Lucas 18. A gente vai ler a parábola do fariseu e do publicano, ali a partir do versículo 9 ao 14. Lucas 18. A parábola diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que esse homem, e não o outro,
foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui eu quero fazer um parênteses. A gente sempre fala, os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico, tá bom? É quem se humilha será exaltado. Mas voltando para a palavra. Você consegue notar a diferença entre os dois homens, o fariseu e o publicano? O fariseu, ele achava que ele era perfeito, superior ao publicano, e logo ele não precisa da misericórdia de Deus, ele já está fazendo tudo certo. Já o publicano, ele reconhecia que ele não era perfeito e que precisava da misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente cai nesse engano do fariseu. A gente se apoia no nosso próprio entendimento, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vem ao culto, vai à célula, ouve a palavra e pensa, nossa, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Nossa, a minha filha tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, porque é para ela. Olha lá, ó, ela faz tudo isso aí de errado. Só que a gente não traz para a nossa vida. A gente primeiro aponta para o outro, para depois, bem depois, e olhe lá se a gente trazer para o nosso coração. E a gente sai como fariseu, da mesma forma que a gente entrou. Porque a gente está preocupado demais com o processo do outro, com a vida do outro, com o defeito, com o pecado do outro. E essa semana, ontem no caso, eu vi uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz assim, conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Você acha, não, aquilo que você ouve aqui na célula ou no seu secreto com Deus, e você não coloca em prática, está sendo inútil. Você está ignorando o Senhor. E você acha que quando Jesus ele voltar, ele vai querer que você fala para ele os versículos memorizados? Não, Senhor, porque eu sei Apocalipse de ponta a ponta. Não, porque Mateus, se você quiser, eu conto o livro todo para você. Ou que você vai mostrar lá a sua folha de pontos. Jesus, não faltei nenhum G100, estava em todos. Não faltei em nenhum culto, estava lá sentado em todos. Não, ele não quer, ele deseja ver frutos da gente. E a gente precisa ouvir e colocar em prática. E buscar o Senhor de todo o coração, ainda que doa. Eu reconheço as minhas misérias. Então, por que eu preciso me arrepender? Arrependimento, nas Escrituras, vem da palavra hebraica nashum. Gente, eu não sei pronunciar, tá? Mas significa entristecer-se. E o termo, isso aqui é impossível de falar, quer dizer voltar-se e mudar o rumo, a direção. Já a palavra grega para esse vocabulário é metaneu, mudança de pensamento. Portanto, arrependimento é um estado de tristeza movido pelo reconhecimento dos erros cometidos, que altera o comportamento do indivíduo. Assim, ele abandona as más condutas e se volta para Deus a fim de alcançar paz de espírito. O que significa isso? O arrependimento, ele faz você mudar a direção. Pensa que você está indo no... Deus está aqui, você está indo para lá. Você se arrepende, você muda a direção. Você começa a vir para mais perto dele. Esse é o arrependimento. E você larga, você abandona aquilo que você estava fazendo, que não agrada o coração de Deus. Mas, contudo, isso só é possível através do Espírito Santo. João 16:8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não pense, não se engane que o arrependimento ele vai ser fruto do seu próprio entendimento. Não, porque eu vou fazer sozinho. Sozinho a gente não faz nada. A gente precisa daquele que abre os nossos olhos, nos ensina e nos convence. E hoje nós temos duas opções. Ou ser como o fariseu ou ser como o publicano. Quem nós vamos escolher ser? Como você decide voltar para sua casa hoje? Da mesma forma que você chegou aqui ou arrependido e justificado? Pensa isso no seu coração. E eu quero compartilhar uma experiência que eu tive sobre arrependimento. Não só no momento da minha conversão, claro que todos nós, se estamos aqui hoje, é porque de alguma forma nós nos arrependemos e reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas sempre que Deus ele traz uma trave nos nossos olhos, um pecado que a gente está cometendo, a gente precisa se arrepender novamente e voltar o coração para Ele. Em um momento da minha vida, eu estava trabalhando num colégio e eu sou muito estressadinha, né? Aí eu trabalhava em cozinha. Então, cozinha é aquela loucura, quem trabalhou sabe. E eu chegava todos os dias e eu brigava com as pessoas, eu gritava, eu era bem... E eu já era convertida.
E aí eu falava assim, não, amanhã eu vou e eu não vou mais fazer isso. Não vou mais brigar, não vou mais gritar, não vou me estressar. Dava 5 minutos que eu cheguei. Eu já estava brigando com alguém. O que eu fui fazer? Falei, não está funcionando na minha força. Isso foram vários dias. Vou orar. Senhor, me ajuda a ser mais paciente, me ajuda a desenvolver os frutos do Espírito. Fiz até um estudo lá dos frutos do Espírito. E deu certo. Passei a ser mais mansa no meu trabalho. Por quê? Eu comecei a depender do Espírito Santo. Porque a Rafaela não consegue nada. Mas o Espírito Santo que habita na Rafaela, ele consegue. Ele dá fruto. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é viva o processo com Deus. Essa é para você, amiga sua. Viver o processo revela verdades que estão ocultas em nosso coração. Lá em Ezequiel 47, durante a visão que ele tem daquele rio, ele percebe que a cada passo que ele dá na água, a água vai se tornando mais profunda. Só que em nenhum momento a gente vê Ezequiel voltando, falando, não, Deus, não quero mais, não quero mais. E passo a passo ele continua indo, e mais profundo naquele rio. E assim é como a gente deve ver os processos com Deus. Até que as águas nos cubram completamente, aonde não tem pé, onde não temos mais controle. E não ter controle é algo muito difícil. É muito difícil para a gente quando a gente está diante de uma situação que a gente não pode fazer nada. Mas quando a gente vive os processos com Deus, essa é a graça. É a gente perder completamente o controle de tudo e deixar que o Senhor continue tratando do nosso coração. Se Deus revelar uma trave nos seus olhos, um pecado que você tem tido aí de estimação, um egoísmo, seja o que for, viva o processo com Ele. Não vai ser do dia para a noite. Eu queria que Deus estivesse naquele momento, naquela oração, lá em 2021, instantaneamente me curado de todos os problemas que eu tenho, de todos os meus defeitos. Mas não é assim que acontece. Deus ele nos dá a oportunidade, dia após dia, da gente se voltar para Ele. E esses processos, eles tornam o nosso amor pelo Pai mais maduro, assim como aconteceu com Moisés. A gente está lendo aí a Bíblia juntos e a gente está passando pela história de Moisés. Moisés era um homem extremamente inseguro. Quando Deus chama ele para ir lá falar com o faraó, ele fala, não, Deus, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou gago. E a gente se sente assim muitas vezes. Eu mesma hoje queria fazer que nem Jonas, sair correndo. Mas eu falei, não, vou escolher ser Moisés, Deus. Me ajuda aí. Só que Moisés teve o coração dele disponível para o Senhor. Ainda com medo, ainda sem saber falar, ele se colocou diante de Deus e ele participou do processo com Deus. Ele saiu do Egito cheio de promessa. Ele experimentou diversos milagres. Só que o caminho também foi difícil. Ele viveu diversas adversidades. Ele passou muito tempo no deserto. Só que tudo isso serviu para uma única coisa: fortalecer o relacionamento dele com Deus. Muitos de nós, quando a gente começa a passar pelas dificuldades, a gente esquece de olhar para o Deus que está nos guiando. Passa a olhar apenas para a dificuldade. Eu sei como é isso, porque eu sou assim. Está tudo dando certo. Deus está provendo de todos os lados. Uma coisa deu errado. Pronto, acabou o mundo. Está tudo dando errado. E não é assim. A gente precisa começar a aprender a olhar para o Pai. E ontem, no nosso G100, a gente estava falando sobre alegria, né, que foi o tema do último domingo. E o Gui falou algo que ficou na minha cabeça sobre viver o processo, né? A gente fica muito focado no final. Tá, Deus, eu entendi, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, então me cura aqui logo, eu não vejo a hora disso acabar. Eu converso muito com a Amanda e eu falo, eu espero que daqui 10, 5 anos eu não tenha mais esses problemas. Eu quero ser uma cristã madura, eu quero amadurecer. Eu não quero mais ficar passando por essas coisas. E a gente foca muito nesse momento da nossa vida. E a gente esquece de viver o processo. A gente esquece de passar dia após dia indo ali para Jesus. Várias vezes, quantas vezes for necessário, Senhor, de novo eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu estou aqui. Quanto mais problema você tem, mais oportunidade você tem de estar aos pés de Jesus. E a gente esquece disso. A gente fica com raiva. Porque tá tudo dando errado. Porque as coisas não estão saindo como eu esperava. Ah, porque Deus, eu sou orgulhosa, mas eu nasci assim, eu sou assim, a síndrome da Gabriela. Deus não te chamou para permanecer como você está. Ele fala, venha como estás, mas não permaneça.
porque é Ele que transforma a gente. E, no final, a recompensa é o quanto conhecemos sobre o Pai durante a jornada, o quanto nos tornamos íntimos dele. Moisés viveu tanta coisa, né? E ele era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Imagina Deus chegar para você e falar assim, ó, eu vou acabar com aquela cidade ali. Gente, eu quero ser amiga de Deus nesse nível. Eu quero que os meus processos me levem tão perto de Deus que eu vou falar, eu sou amiga de Deus. Deus me conta os segredos dele. Ai, gente, eu não queria chorar, não. Mas é inevitável. Sempre que a gente pensa no Senhor, na sua bondade, no seu amor, não tem como não se emocionar, não tem como se alegrar. Porque Deus, ele é maravilhoso. Uma das coisas que ele fez ali na vida de Moisés, eu não sei falar, leva seu irmão. Ele ajuda a gente no processo. Você está com medo? Não tem problema, eu te dei um espírito de ousadia e não de medo. Então vai, porque eu fiz a sua boca. Esse é o nosso Deus. Então, seja qual for o processo que você tem passado hoje, confie nesse Deus, porque é Ele que nos sustenta. É Ele quem faz todas as coisas. E ainda que o nosso processo na caminhada seja desconfortável, lembre-se que você está construindo a vida naquele que é inabalável. E eu lembrei de um versículo que é aquele da construção da casa, aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia. Construir uma casa leva muito tempo, dá muito trabalho. Construir a vida no Senhor é igual, leva tempo. Você tem que investir tempo em relacionamento, não só com Deus, mas com outras pessoas. Você precisa investir seus talentos, você precisa ter um coração disponível. É gasto, gente. A gente precisa saber disso. Mas quando estiver construída, não é bom? Quando eu idealizo uma casa, ela sai construída do jeito que eu quero, ela sai direto lá do Pinterest. É tão bom no final. O processo pode ser demorado, ele pode ser dolorido, parece que ele nunca vai acabar, mas ele vai. E, para a gente visualizar um pouco melhor, eu vou tentar explicar aqui do processo da ostra, que eu pedi ajuda da minha amiga bióloga, a Gel, que a ostra, ela produz a pérola. Só que, para ela produzir a pérola, é um processo muito desconfortável, extremamente desconfortável. A gente já estava conversando, porque eu queria saber se ela sentia dor. A Gel falou que ela tem sistema nervoso, então pode ser que sim, ela sente dor no processo. Então, você imagina, a ostra está lá tranquila, entra um grão de areia dentro dela. Ela se fecha e ela começa um processo ali extremamente incômodo, só que no final, ela gera uma pérola. É assim que os processos do Senhor são na nossa vida. Vai ser duro, vai ser difícil. Vai ser difícil deixar de ser egoísta, vai ser difícil deixar de ser orgulhosa. Mas no final, se você deixar o Senhor tratar o seu coração, se você rasgar o seu coração, dobrar o seu coração diante dele, no final você vai ser uma pérola. E você vai falar glórias ao Senhor. E a sua vida, ela vai testemunhar isso. Ela vai testemunhar a glória de Deus, porque esse é o objetivo. Você não está aqui nessa terra para ser bom, para aparecer para os outros. Não, porque eu dou o dízimo, eu faço tudo certo, como aquele fariseu. Para quem você quer agradar? É a Deus ou é aos homens? A gente precisa pensar nisso diariamente. E o terceiro e último ponto. Não, gente, eu vou contar um outro testemunho. Tem tempo. Sobre o processo. Tem sido bem difícil para mim, depois que eu comecei a namorar com o Renan, porque me relacionar com o Renan tem revelado muito do meu coração. Sabe aqueles problemas que eu pensei, não, Deus já tratou tudo, já curou tudo? Não, nos nossos relacionamentos essas coisas começam a aparecer. E desde então, todas as vezes que eu me vejo diante de uma situação que eu quero culpar o Renan, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é: e você? Olha como você está sendo orgulhosa. Olha como você está sendo egoísta. E não é uma acusação que ele traz para o nosso coração, ele só mostra. E eu não lembro se foi em dezembro ou se foi em janeiro. Aconteceu uma coisa. O Renan me ligou e falou assim: amor, eu tenho uma surpresa. Só que ele não sabe guardar a surpresa, né? Então ele já fala. Aí ele falou assim: eu não sei porque ele fala que tem surpresa, que ele não guarda. Ele falou assim: a gente ganhou umas coisas
Aí eu falei assim, o quê, né? A gente vai casar, então... Ele falou assim, não, porque uma amiga da minha mãe tá vendendo um monte de coisa, tem geladeira, tem fogão, tem tudo. E eu comprei. Era só o frete baratinho e eu comprei, naquele mesmo minuto. A ira tomou conta de mim. Por quê? Comprou sem me consultar. Não deixou eu escolher. A controladora dentro de mim, ela gritou. Só que no mesmo minuto que eu comecei a ficar com raiva ali, o Espírito Santo já estava falando. Olha como você está agindo. Olha o que você está sentindo. Um dia antes, no meu secreto, eu estava orando sobre o nosso casamento. Eu estava agradecendo a Deus por toda a provisão que Ele tem dado. E estava pedindo provisão. E a Manu estava do meu lado nessa hora. E aí o Renan falando, e ele, não, porque vem isso, aí ele me mandou as fotos, eu comecei a olhar e eu não gostei de nada. Para mim estava tudo feio, tudo horrível, porque não fui eu que escolhi. Aí ele começou, não, porque eu vou dar tal coisa para minha avó, tal coisa eu vou dar para minha mãe. Aí eu fiquei, como assim? Eu falei, não, o que é nosso? Aí eu comecei a ficar com mais raiva. Como assim você fala que me deu alguma coisa e você está tirando de mim? Só que o tempo todo que eu estava sentindo aquela raiva, que eu estava sentindo aquilo, o Espírito Santo estava no mesmo minuto falando comigo. Aí eu desliguei, fui com a Manu aqui na perfumaria e subi com a Manu. Manu, eu tenho um coração muito orgulhoso, muito egoísta. Olha só, o Espírito Santo está falando. Eu falei, Manu, domingo, quando eu for ministrar, eu vou falar disso. Ela acompanhou e eu fui falando com ela. Ok, a gente está sempre naquela correria, né? Voltei para casa. O que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu fui pedir perdão para Deus. Aí eu rasguei meu coração, chorei, pedi perdão. Liguei para o Renan para pedir perdão para ele. Eu tenho dificuldade em pedir perdão, viu? Falei, amor, me perdoa, porque assim, você é muito generoso, você sempre pensa na gente, né? Olha só, você pensando na sua família, e eu aqui, sendo egoísta. Aí o Renan, amor, era golpe. Aí eu falo para vocês, se eu não tivesse orado, eu não ia matar ele? Eu ia matar ele, mas eu tinha orado, eu tinha reconhecido o meu erro, então não me importava que tinha dado errado. Não me importava que era um golpe, que a gente tinha perdido dinheiro. Não me importava, porque eu reconhecia o que eu estava fazendo de errado. Deus dá permissão para as coisas acontecerem. Se isso não tivesse acontecido, eu não ia reconhecer o meu coração orgulhoso e egoísta. Eu não ia. Eu ia achar que eu sou perfeita ainda, que já era. Deus pode me levar já, pode me arrebatar. E não é assim. Então, quando alguma coisa acontecer no seu dia a dia, para um pouquinho. Eu sei que é difícil. Respira e fala, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, qual é a trave que está nos meus olhos? Porque a gente é muito urgente em querer tirar o cisco do olho do irmão, né? Eu sei, eu sou assim. Às vezes eu viro fiscal de oração. E aí, Renan, tá orando? Teve um dia que ele virou para mim e falou, você virou fiscal de oração, Rafaela? Você é fiscal de oração? Parei, não perguntei mais, só às vezes. Porque não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. E aí a gente vai para o último ponto, que é invista no seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, em particular, é um tema que eu sou muito apaixonada. Eu penso que é uma das coisas mais importantes, né? E eu não sei se você já fez essa pergunta, mas de todas as coisas que a Bíblia ensina, de tudo aquilo que a gente aprende domingo após domingo, no G100, no nosso devocional, nos nossos estudos, qual é o tema mais importante? E o Rafa já deu spoiler aqui hoje. E essa pergunta ela pode ter várias respostas, depende do momento que você está vivendo, depende da pessoa. Só que, acima de tudo, de todas as coisas, o nosso relacionamento pessoal com Deus é o mais importante. A Bíblia diz o quê? O maior e mais importante mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Porque se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, a gente não entende o que é amor e a gente não consegue retribuir amor para ninguém. E isso depende de toda a lei, né? A palavra fala. A Bíblia diz que esse amor só nasce de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Como você vai amar a Deus se você não conhecer Ele? E eu não estou falando de conhecer, de falar assim, eu sei que Jesus veio à Terra, morreu na cruz, ressuscitou. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Não estou falando desse tipo de conhecimento, porque isso aqui é o básico. Se você perguntar para qualquer pessoa lá fora que também não é cristã, que às vezes nem acredita em Deus, ela sabe.
Ela sabe informar essas coisas. Eu estou falando de uma intimidade profunda. Sabe aquela intimidade que Abraão teve, Moisés teve? De caminhar com Deus, de conhecer o coração dele, as vontades dele. Qual a linguagem de amor de Deus? E quando eu estou no meu secreto com Deus, eu costumo olhar para ele e dizer o quanto ele é amável e como é impossível não se apaixonar por ele. Todas as vezes que eu vou orar, no final da minha oração, eu falo, Deus, eu posso estar lá triste, em crise de ansiedade, eu começo a orar, aí daqui a pouco eu começo a rir, e eu falo, Senhor, como não se apaixonar por você? O Senhor é tão amável, o Senhor é bom, o Senhor é santo. A gente está errando várias vezes e o Senhor continua presente. Uma das coisas que mais me choca é a atitude dele lá no Éden, com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. Deus faz o quê? Ele grita com eles. Vaza daqui, some. Não. Cadê você, Adão? Ele chama Adão para o lugar onde ele deveria estar. E qual é a primeira coisa que Adão e Eva faz? Se esconde e ninguém pede perdão. A culpa é da mulher que o Senhor criou. A culpa é da serpente que o Senhor fez. Ninguém fala, Deus, perdoa. A gente errou. A gente desobedeceu. E muitas vezes o nosso coração é igual. A gente erra e a gente vai se afastando de Deus. Porque dá vergonha. A gente comete um pecado da vergonha de orar. Nossa, mas eu estou a semana inteira sem orar. Como que eu vou orar hoje? Eu tenho esses problemas. Às vezes eu demoro para orar. Quando eu vou orar, eu falo, como é que conversa com Deus mesmo? Mas a gente tem que entender que Ele é nosso Pai. Se eu passar 2 dias sem falar com a minha mãe, quando eu for falar, eu vou falar normal. Porque é a minha mãe. Eu tenho intimidade com ela. Eu já conheço ela. Eu não preciso pensar, como que eu vou falar com a minha mãe? Eu estou 2 dias sem falar com ela. Não, eu vou lá e eu falo. E a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia também vai dizer que do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, mesmo quando os outros assuntos começam a vir à tona, como testemunho, evangelismo, ministério, que tudo é importante, ainda assim, o mais importante é o relacionamento de amor e intimidade com Deus. Um dos homens mais incríveis da Bíblia, que foi Paulo, ele fala algo que tem a ver com isso. Lá em 2 Timóteo 3,14, que diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi preso, apedrejado, perseguido, e em muitos momentos sofreu por pregar o Evangelho. Mas ele não perdeu de vista o mais importante, a sua salvação, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Ele diz em outro momento, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele fala, eu perderia a minha salvação para que vocês fossem salvos. Só que ainda assim ele continuava ali perseverante. Passando por tribulações, por dificuldades, ele continuava investindo no relacionamento dele com Deus e tudo aquilo que ele fazia refletia Cristo. E eu sei que você ama sua família, eu também amo a minha, eu sei que você ama seu marido, seus amigos, só que a gente não tem controle sobre a vida do outro. Seria muito bom, mas nós não temos. A única coisa que nós podemos fazer pelo outro é amar e orar por eles. Então, quando a passagem principal lá que a gente leu fala sobre você tirar a trave do seu olho primeiro e depois de tirar o cisco do olho do seu irmão, ela está dizendo exatamente isso, você tem que tratar os seus problemas. Quando você for tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que fazer isso com cuidado. Primeiro que você tem que tratar o problema do seu irmão como algo pequeno. O seu pecado, ele é uma trave, o do seu irmão é um cisco. E um cisco não é uma coisa ruim de tirar do olho?
estava sentada ali agora, entrou alguma coisa no meu olho. Falei, Deus, eu vou falar sobre isso, mas não precisava, né? E você vai com cuidado, você assopra. Como você ajuda alguém a tirar o cisco do olho? Você assopra. Você não mete o dedão lá no olho da pessoa. Então é assim que a gente tem que tratar o cisco do olho do nosso irmão. E você precisa ter permissão para isso. Você não pode chegar e não conheço você. Vou chegar aqui agora, não sei, não vou usar ninguém de exemplo, porque eu conheço a maioria. Mas, enfim, não tenho muita intimidade com você. Chego falando, ó, você é orgulhosa, você é egoísta, você faz tudo errado. Quem sou eu para fazer isso? A exortação ela precisa vir desse lugar de amor. E você precisa se preocupar com a sua trave, não com o cisco do olho do seu irmão. Ore. Notei um problema naquela pessoa. Ore por ela. Você é líder dela? Você acompanha ela? Você conhece ela? Não? Então fica quieto, só ora. Ah, você é líder, você acompanha, você é família, você é próximo. Então ore para que Deus te dê amor para você falar com amor. Tem muita coisa que eu não falo, porque eu sei que se eu falar não vai vir de um lugar de amor. Principalmente com o Renan. Porque eu preciso que o Senhor derrame amor no meu coração primeiro, que Ele me lembre o quanto misericordioso Ele é comigo, o quanto Ele me perdoou, da onde eu saí, para depois eu olhar para o meu irmão com o mesmo amor. E isso é importante, porque a sua maior missão é se levar para o céu. A gente não leva coisas, leva pessoas, mas você tem que garantir a sua salvação. Pensa num ônibus, uma excursão. Você montou uma excursão, vamos todo mundo lá pro Play Center. Finge que ele existe. Hop High. Você vai, compra todos os ingressos para todo mundo entra no ônibus e você fica. E pro céu. Tudo bem, até pro Hop High você ficaria legal na sua casa. Ah, não deu para mim ir. Mas e pro céu? Você quer ficar aqui? Todo mundo lá, sua família, seus amigos, o pessoal da igreja, todo mundo lá no céu com Jesus e você sozinho? Eu não quero. Eu quero estar lá. Então, a gente precisa garantir a nossa salvação. A gente precisa se preocupar com a nossa salvação primeiro, para depois ajudar a salvação do nosso irmão. Ser aquele amigo lá da maca que leva até Jesus, esse é o nosso papel. O papel de Deus é julgar, do Espírito Santo convencer, de Jesus é salvar, e o nosso é amar. Repete comigo, o meu papel é amar. Então, eu espero que vocês amem pessoas essa semana. Jesus dizia a todos, e por tudo isso, invista no seu relacionamento em Deus, se preocupe com as suas traves, viva seus processos, e através da sua vida você vai testemunhar Cristo e muitas pessoas vão ser alcançadas. Não queira fazer o oposto. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Segundo Jesus, a primeiríssima coisa para segui-lo é negar a si mesmo. Lembra da oração que eu compartilhei, que eu fiz aqui? Senhor, como que eu nego a mim mesma? Primeiro, você precisa pegar todas essas suas traves, carregar, trazer aqui para mim. Então, a gente precisa negar tudo isso no nosso coração, porque a gente não foi chamado para se parecer com o irmão que está aqui do seu lado. Você foi chamado para se parecer com Jesus. Eu sei que a gente vem aqui e a igreja ela é um hospital. Tem um monte de gente doente. Ai, porque fulano, porque a Rafaela não sabe pregar direito. Não sei mesmo. Mas você não está aqui para se parecer comigo. Você está aqui para se parecer com Jesus. Ah, porque fulano... Você está aqui para se parecer com Jesus. Olhe sempre para Jesus. Não é sobre os outros ou para os outros. O primeiro e mais importante passo é o meu relacionamento espiritual. É me manter aprovado, porque a minha maior missão é me levar para o céu. Tome diariamente a sua cruz. A cruz de Jesus significava a morte para a salvação de muitos. O que a sua cruz significa? Esteja certo de que carregar a sua cruz e negar as outras possibilidades para viver o que Deus espera resultará na sua salvação e de muitas pessoas. Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente faz exatamente o que Ele quer, isso gera muitos frutos. É muito mais confortável permanecer na zona de conforto. É muito melhor você não se arriscar, você não vir aqui passar vergonha falando. Mas é muito mais gostoso. O final é muito melhor quando você deixa Deus usar. Deus te usar, quando você coloca seu coração disponível. Eu não estou falando só para vir ministrar num culto, estou falando para qualquer outra coisa que Deus te chame para fazer. Para você orar por uma pessoa. Quantas vezes Deus já tocou no meu coração assim, ora por fulano.
E eu, não, Deus. Coisa da minha cabeça. Não, ouça a voz do Espírito, seja ousada, porque Deus nos deu um espírito de ousadia e não de medo. Ou tá com medo, tô com medo. Vai com medo mesmo. Eu subi aqui com medo, ó, eu parei até de tremer já. É assim que funciona. Jesus é a pessoa mais importante, a coisa mais importante é a resposta para todas as nossas perguntas. Ele é o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é tudo o que eu e você precisamos. Não perca seu tempo se preocupando com aquilo que Deus não te pediu. Não seja como Marta, preocupada com tantas coisas, incomodada com a quietude do coração de Maria. E eu lembrei disso e fica muito claro, né? Marta estava ali correndo, Jesus sentado, Maria ali aos pés dele, e às vezes a gente se incomoda com o irmão que está assim. Olha lá, já está fazendo nada. Eu sou um pouco assim com a minha irmã. Ô mãe, olha lá, a Manuela está fazendo nada, mãe, manda ela lavar a louça. E às vezes a gente traz isso para a vida com a nossa família, com Deus. A gente se preocupa tanto que o outro não está fazendo nada e a gente está fazendo coisas que Deus não pediu. Isso foi uma das coisas que o Senhor falou comigo. Aconteceu algo e eu fiquei muito chateada e eu chorei muito. E aí a Amanda conversando comigo, ela falou assim, amiga, às vezes você está fazendo coisas que Deus não te pediu. Isso te sobrecarrega. E Deus, eu entendi. Porque eu sou muito Marta, gente. Eu gosto de fazer tudo, de estar em tudo, de ajudar com tudo. Mas Deus está me pedindo tudo isso? Aonde Deus está pedindo para você estar hoje? O que Deus está pedindo para você fazer hoje? Como você vai saber disso? Você precisa se relacionar com Ele. E a gente precisa buscar ser mais como Maria, sentada aos pés de Jesus, contemplando a sua beleza e ouvindo os seus ensinamentos. E para concluir de tudo que a gente falou aqui hoje, eu gostaria que você levasse pelo menos uma coisa para sua casa e colocasse em prática ainda essa semana, que é se preocupar com as suas traves. Eu sei que relacionamentos eles não são fáceis. Porque as pessoas elas erram, elas magoam a gente e é difícil. É muito difícil, mas quando você se vê diante de uma situação dessas, pare e olhe para o seu erro. A gente sempre tem uma trave para melhorar. A gente sempre tem algo que pode melhorar. Então, não olhe para o outro. Ah, erraram comigo. Me xingaram. Amém. Senhor, vou ser paciente. Me ajuda. Examine-se a si mesmo e busque a transformação no Senhor. É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado algo ao seu coração e que ainda essa semana você tenha uma experiência profunda com Deus. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre isso e eu decidi que eu ia ministrar sobre isso, eu falei assim, Senhor, eu não quero só ministrar, eu quero viver. Não está sendo fácil. Eu estou vivendo, mas eu sei que o resultado que vem de Deus, ele vale muito a pena. Eu sei que Deus ele não quer que eu continue tendo o coração que eu tenho hoje. E eu quero ter um coração como o do Senhor. Eu quero ser mansa, eu quero ser humilde, eu quero ser amiga dele. Eu quero ser generosa, eu não quero ser egoísta e controladora. Eu quero ser como Maria, sentada aos pés de Jesus. E não agitada, preocupada com tanta coisa. E eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente poder orar. E fala com o Senhor, seja ousado também. Fala, Senhor, quais são as traves do meu coração? O que eu tenho feito de errado, o que o Senhor quer tratar no meu coração? Pai, dobra o meu coração diante de Ti. Às vezes a gente precisa fazer essas orações que são difíceis. E está disponível para o Espírito Santo para Ele tratar a gente. Porque às vezes a gente é durão, não é? Então feche seus olhos aí e vai falando com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigada porque o Senhor não nos permite permanecer num lugar confortável, numa zona de conforto que não nos traz crescimento. Obrigada porque é o Senhor quem faz todas as coisas na nossa vida, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Pai, nessa manhã que o Senhor venha trazendo aos nossos corações todas as traves que estão impedindo a gente de Te enxergar, de enxergar aquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo nas nossas vidas, Pai. Dobra, Senhor, dobra os nossos corações. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, não nos deixa permanecer no erro, Senhor.
Vai falando com ele, vai falando com seu pai. Fala, pai, por favor, revela aquilo. Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, a me libertar do orgulho. Me ajuda, Senhor, a pedir perdão quando eu preciso pedir perdão, Pai. Me ajuda a ser mais parecida com o Senhor, Jesus. Eu quero ter o seu coração. Eu quero pensar com a sua mente, Senhor. Eu não quero que as traves me impeçam de crescer na sua presença, Pai. O Senhor é um Deus tão bondoso. O Senhor é um Deus tão amoroso, o Senhor é paciente, nos faz igual a Ti, Senhor. Molda os nossos corações, transforma as nossas mentes nessa manhã, Senhor. Pai, que a gente nessa semana ainda possa viver coisas grandiosas com o Senhor, nos leva numa experiência profunda contigo, de intimidade, Pai. Nos traz para esse lugar, Senhor, de relacionamento contigo, nos faz mais parecidas com Marta, Senhor. Que a gente tenha um coração quieto diante da sua presença, Pai. Que no nosso secreto, em vez de nós ficarmos falando o tempo todo, que a gente tire um tempo de silêncio para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser obedientes a Ti. Nós queremos que a nossa vida seja completamente transformada, Senhor. Esteja conosco em cada processo que nós vamos viver, Pai. Tira todo o medo, derrama sobre nós esse espírito de ousadia essa semana, Pai. Que todo medo seja lançado fora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos esse espírito de ousadia. Eles vão ser obedientes a Ti, eles vão viver coisas grandes na Sua presença, Pai. Eles vão ser como Abraão, como Moisés, eles vão ser Teus amigos, eles vão Te ouvir, eles vão caminhar contigo no jardim, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Pai. Amém. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busque ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
Você pode aplaudir bem forte o Senhor aí? Quantos encontraram aí traves que precisam tirar dos seus olhos? Levanta a mão aí. Quem não encontrou nenhuma trave, levanta a mão. Ah, pastor, eu estou perfeito. Sabe, irmãos? Tem gente que diz assim, ó, não peça para Deus aquilo que você não quer. Porque quando você pede, Ele fala, Ele revela, Ele responde. Com certeza a gente encontrou algumas coisas hoje que a gente não quer mudar. A gente até se orgulha de alguns pecados nossos. Não, porque a minha família é uma família que tem assim, um orgulho. E o orgulho precede a ruína, diz a Bíblia. O orgulho pode levar a gente para o inferno. Não, porque nós somos uma família italiana de sangue quente. Cuidado. Agora nós não somos mais uma família italiana, nós somos uma família de Deus. Homens e mulheres que não vivem mais segundo os seus padrões, mas segundo os padrões de Deus. Agora a gente precisa pôr em prova se a gente realmente está disposto a obedecer ou não. E como diz a Rafaela aqui, fácil não é. A gente tem vivido uma vida inteira fazendo o errado. Aí a gente quer que no estalar de dedos, como miojo, as coisas mudem no estalar de dedos. Não vai acontecer. É um processo que vai nos fazer melhor a cada dia, que vai nos readaptar às verdades de Deus. E começa quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. E no fundo, irmãos, o processo é o inverso. Parece que o problema dos outros é grande, o nosso é pequeno. E a Bíblia está dizendo que o dos outros é pequeno e o nosso é grande. Se eu me preocupar mais em corrigir os meus problemas e menos em corrigir o problema do meu marido, da minha esposa, do meu filho, eu não consigo resultado na vida dos outros. Eu oro e o Espírito Santo, diz a Bíblia, convence dos maus caminhos. Eu não convenço ninguém de nada. Agora a gente usa a palavra para se fortalecer, para se encher da presença de Deus. E através do agir de Deus é que a gente consegue essas mudanças que a gente enxergou. Porque se você tiver enxergado um monte de coisa, precisa mudar. E você disser, não, a partir de amanhã vai ser diferente. E você for na sua força, deixa eu te dar uma triste notícia para você. Não vai funcionar. Você vai continuar pecando, errando, você não vai conseguir. Mas se você confiar no Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Ele não vai bater em você, Ele vai só te convencer. Ele vai te mostrar. Antes de você pecar, Ele fala, não é aqui, não é assim, não é dessa forma. Quando a gente permite que Deus fale conosco, Ele pode falar através da gente. Busque a maneira correta de falar na sua casa. Não tem funcionado? Não tem dado certo aquilo que você tem tentado dizer na sua casa? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Ele tem a forma correta de falar. Ele tem a forma certa de falar. A gente precisa aprender. A gente está na igreja há tanto tempo e a gente continua querendo fazer as coisas na nossa força. Não, porque eu fiz psicologia, sou psicóloga. Não, porque eu fiz não sei o quê. Porque eu já fiz um curso lá na igreja. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Seja menos orgulhoso. Seja menos orgulhosa. Deus está ao nosso lado todo o tempo. Mas Ele só vai fazer se você permitir. Se você quiser segurar nas suas mãos o controle, você vai segurar. E vai fazer besteira. Amém, queridos? A palavra é simples. Dá pra gente entender. O que falta pra mim e pra você muitas vezes, a gente põe em prática. O que falta muitas vezes pra mim e pra você é a gente permitir que Deus tome o lugar dele na nossa vida. Feche seus olhos aí. Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja agora, Deus. Um mover sobrenatural do teu Espírito Santo.
A tua palavra diz que Ele nos ensinará a respeito de todas as coisas, que Ele é o Espírito Consolador. Que nós, Senhor, a partir de hoje, venhamos a dar vazão àquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Que nós possamos, Jesus, estar com os ouvidos abertos, com a mente, Senhor, aberta para os direcionamentos do Senhor para a nossa vida. Existem promessas de bênção, Senhor, para a tua igreja. A maior expectativa do nosso coração é sermos moradores do céu. Mas a gente se esquece muitas vezes que o Senhor diz que nós podemos viver o céu na terra, que nós podemos experimentar de como será a nossa vida na eternidade, ainda aqui na terra. Tire de nós, Senhor, todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, e faz de nós homens e mulheres humildes. Foi falado com propriedade aqui hoje, Pai. Não são os humilhados que serão exaltados, são aqueles que se humilham que serão exaltados, aqueles que reconhecem o lugar onde devem ficar. Que nós possamos pôr em prática, Jesus, as pérolas que nós recebemos nessa manhã, e que a nossa vida seja transformada pelo Senhor dia a dia, para que nós possamos ser melhores, Deus, para que nós possamos experimentar aquilo que é desejo do nosso coração, desejo, Senhor, que nós já carregamos há anos, Deus, e que parece que está tão distante, mas se nós tomarmos a posição correta, se nós permitirmos que o Senhor nos direcione, vai acontecer em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, e também tomo posse do milagre que eu tenho aguardado, em nome de Jesus. E aplauda bem forte o Senhor.